Olá, estamos aqui entrevistando o professor Altamir Souto Dias. O professor ele é mestre em ensino de ciências e matemática com ênfase em física, no ensino de física, não é? Pela Universidade Estadual da Paraíba, com o trabalho O Estudo da Argumentação na Formação do Professor de Ciências, um exemplo de elucidações epistemológicas na Carta de Galileu à Grã-Duquesa Cristina de Lorena, que foi realizado na linha de pesquisa de História e Filosofia da Ciência. O professor, ele também atua no curso de licenciatura em Física da Universidade Estadual da Paraíba e está atualmente como pró-reitor adjunto da pós-graduação, da pró-reitoria de graduação dessa mesma instituição. E atualmente ele é doutorando na pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática da UFRN e faz parte do grupo de estudo Argumentação no Ensino de Ciências. A tese que o professor desenvolve no doutorado é intitulada Para onde vamos? Uma análise crítica da BNCC com relação ao ensino de ciências. Olá, professor, seja bem-vindo. Obrigado, professor. E esse nosso bate-papo, né, eu acho que um dos pontos importantes que a gente poderia estar colocando aqui hoje é que nos últimos meses a gente tem vivenciado uma série de mudanças, de discussões que têm ocorrido dentro dos documentos legais relativos à educação básica. Exato. Mais especificamente com relação à aprovação da Base Nacional Comum Curricular, né, tanto para a educação infantil como para o ensino fundamental. O senhor poderia comentar um pouco, dentro desses seus estudos que vem fazendo no seu estudo de pós-graduação, sobre o que é a BNCC? Sim, certamente. A BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela é um documento normativo, mas ela está situada num contexto mais amplo e eu acho que é necessário que a gente recupere esse contexto para poder a gente ter uma ideia do que se trata, de fato, a Base Nacional Comum Curricular. E esse contexto mais amplo diz respeito à aprovação de uma outra lei, a Lei 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, que também ficou conhecida como Lei de Reforma do Ensino Médio, que a princípio foi apresentada como a medida provisória 746, aquela medida que foi bastante impopular e que acarretou em diversos protestos pelo país, inclusive com as ocupações das escolas. E essa medida provisória 746, tornada lei, a Lei 13.415, ela alterou substancialmente o ensino médio, pelo menos em duas frentes. Uma com relação à carga horária do ensino médio, que passaria a ter, então, das 800 horas anteriores, a partir de 2 de março de 2017, passaria a ter 1.000 horas, com um prazo de 5 anos para que essas 1.000 horas também progredissem, fossem acrescentadas para chegar a 1.400 horas. A Lei de Reforma do Ensino Médio, portanto, altera, em primeiro lugar, a carga horária do ensino médio e, em segundo lugar, naquilo que talvez seja o ponto mais controverso, que diz respeito à alteração curricular, né? A reforma do ensino médio estabelece, né, através da Lei 13.415, que o ensino médio passaria a ter currículo composto da Base Nacional Comum Curricular por um itinerário formativo, né? Dentre os seguintes itinerários: linguagem e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas e um itinerário formativo de caráter técnico, né? Além disso, fica estabelecido que essa oferta dos itinerários formativos dependeria, né, da disponibilidade do sistema de ensino, né? De maneira que, pelo menos na letra da lei, o estabelecimento de ensino ele poderia ofertar até a possibilidade do itinerário integrado, que seria a composição de todos os itinerários formativos, né? Em algo muito parecido com o que acontece hoje no currículo que nós ainda temos hoje no ensino médio, em que nós temos as diversas disciplinas, né, que compõem as áreas do ensino médio.
Porém, essas duas alterações, elas já antecipavam a existência da Base Nacional Comum Curricular, que à época ainda não estava finalizada, nem homologada, enfim, estava ainda num processo de elaboração. Portanto, a Base Nacional Comum Curricular é um documento normativo que, se nos apegarmos àquilo que ela traz como autodefinição, é um documento de caráter normativo que descreve quais são os direitos e objetivos de aprendizagem, né, a partir de competências gerais, que são aprendizagens definidas como aprendizagens essenciais, em número de 10 competências, que atravessam todo o currículo dos componentes curriculares da educação básica. A base, ela é um documento, portanto, de determinação curricular, né, que pretende propor um currículo a ser executado, né, nas escolas, na medida em que ela determina aquilo que deve ser alcançado, o caminho, ou melhor dizendo, o destino aonde se pretende chegar. Professor, e essa proposta da base é uma proposta nova ou é uma proposta antiga? Embora tenha sido instituído por meio de uma resolução de 22 de dezembro de 2017, uma resolução que instituía a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, e orientava a sua implantação. Embora seja recente, de dezembro do ano passado, na verdade a elaboração de um currículo nacional, vamos dizer assim, de uma base nacional curricular, já era sinalizada na própria Constituição quando previa a instituição de conteúdos mínimos a serem ministrados nas escolas de todo o país, né? Portanto, em 1988. E também já naquele ano a ANPED, né, a Associação Nacional de Pesquisadores dos Programas, aliás, de pós-graduação em Educação, já publicava um documento em que clamava a necessidade de elaboração de uma base nacional comum. E também naquele ano um projeto de lei, né, foi apresentado na Câmara dos Deputados, que viria a se tornar a LDB de 1996. A LDB ratifica a necessidade da Base Nacional Comum, e mesmo a instituição dos parâmetros curriculares nacionais, a partir de 1997, não fizeram cessar a reivindicação, né, por parte do Conselho Nacional da Educação, enquanto representação da sociedade, por parte do MEC, a necessidade de elaboração de uma base nacional comum. Tanto que as primeiras diretrizes curriculares nacionais para ensino fundamental e para o ensino médio, de 1998, a atualização dessas diretrizes também em 2009, 2010 e 2012. Né? Em 2009, as diretrizes curriculares nacionais para o ensino infantil, né? Então, desde a LDB, contemplado no âmbito da educação básica, as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, de 2010, né? Também de 2010 as diretrizes para o ensino fundamental e as diretrizes para o ensino médio, em 2012, todas afirmam a necessidade de elaboração de uma base nacional comum. E, por fim, dentre outros documentos, entre pareceres e resoluções do Conselho Nacional da Educação, a gente tem também o PNE, né, que é um documento tornado lei, né, a Lei 13.005, de 2014, que estabelece como estratégias a elaboração, né, com pelo menos 4 ou 5 estratégias contemplam a elaboração da Base Nacional Comum Curricular para o atingimento das metas do Plano Nacional da Educação de 2014 a 2024. Então, professor, essa proposta é antiga, mas recentemente que ela foi estruturada por lei, né? E como é que foi esse processo de elaboração desse documento? Pois bem, o CNE,
e o MEC, né, a partir de 2014, intensificaram as ações no sentido de elaboração da base, né. O CNE, por um lado, constituiu uma comissão bicameral, e essa comissão bicameral tinha o objetivo de auxiliar o MEC na elaboração das propostas, da proposta que seria posta em discussão da base nacional. Paralelamente a isso, o MEC também havia encomendado a produção de documentos por especialistas que alimentariam a discussão por esses conselheiros, né, que compunham a comissão bicameral. Então, entre 15 e 16, a gente tem uma força-tarefa de cerca de 120 especialistas que vão elaborar uma primeira versão da base, que vai ser posta em discussão, vai ser lançada na página da base e vai ser aberta a consulta pública, ou seja, as pessoas poderiam acessar e opinar, além das audiências que foram realizadas. E essa primeira versão, ela teve aí cerca de 12 milhões de contribuições por mais de 300 mil indivíduos e mais de 4.200 instituições, além de 45 mil escolas, e essas contribuições foram sistematizadas e foram agregadas à primeira versão da base, e a gente teve em seguida o lançamento, ainda em 2016, da segunda versão da base, que também foi posta para a consulta pública, né? Acontece, porém, que em 2016, né, nesse ínterim, a gente tem a deposição da presidenta Dilma Rousseff e a gente tem uma certa modificação no Ministério da Educação, a começar pelo seu ministro, em maio, né, o então presidente interino. Né, na verdade, não foi a deposição, mas foi o afastamento. Né, naquele primeiro afastamento, o presidente interino, Michel Temer, nomeou Mendonça Filho o Ministério da Educação, e ele recompôs as comissões e presidências e relatorias e, consequentemente, a metodologia de trabalho para a elaboração, né, da continuidade desse documento, o aprimoramento, né, da segunda versão, que já havia sido posta à consulta pública, foi modificado. Né. Com essa modificação, a gente teve, até, diga-se de passagem, com uma certa celeridade, que nesse caso, né, atrapalhou a elaboração, atrapalhou o processo de consulta pública da versão então disponibilizada da base. A gente teve à frente o CONSED, né, o Conselho dos Secretários de Educação, né, do Brasil, e a gente teve a Undine, né, formada pelos dirigentes municipais de educação, e essas duas entidades estiveram à frente, então, da avaliação daquela que foi a segunda versão. Né? E nesse processo, né, de avaliação, foram feitos seminários, né? Foram feitos seminários em regiões do país. Na verdade, foram feitos 5 seminários, um em cada região do país, e as contribuições, cerca de 9 mil, né, destes seminários, foram também sistematizadas e, finalmente, em abril de 2017, o MEC apresentou, né, entregou aquela que seria a terceira versão, né, e essa terceira versão ela teve novamente um processo de avaliação, este sim nos seminários, né, nas 5 regiões do país, né, corrigindo. E desse processo, acabou que em 15 de dezembro, né, de 2017, essa terceira versão ela parecia que a aprovava, né, foi aprovado no Conselho Nacional da Educação, né, apesar de manifestações em contrário, apesar de muito se questionar o fato dessa versão não constar o ensino médio, que estaria, portanto, apartado, né, do ensino fundamental e do ensino infantil, mas ela foi aprovada e homologada em seguida, né, poucos dias após, pelo ministro da Educação,
vindo a ser instituída por meio daquela resolução de 22 de dezembro. Mas ela estava na segunda versão? No ensino médio? Na terceira versão. No ensino médio, ela estava na segunda versão, na primeira e na segunda versão, e na terceira versão ela é retirada. A do ensino médio ela desaparece na terceira versão. Né? É aquela história da celeridade. O Ministério da Educação, no intuito, certamente no intuito de dar celeridade à aprovação da base, como não havia concluído o trabalho referente à base para o ensino médio, né, apresentou uma versão que foi aprovada e homologada, na qual só constava o ensino infantil e o ensino fundamental. Somente em seguida, né, agora nós já estamos falando de 2018, né, abril desse ano, foi apresentada a base referente ao ensino médio. Né. Novamente, a discussão ficou bastante limitada, porque foram elencadas 5 cidades do país para se fazer essa discussão, né, sendo que em 2 delas, né, devido aos protestos, às manifestações, essas audiências foram canceladas, porque não havia condições de serem realizadas as audiências. E no último dia 2 de agosto, agora recentemente, foi instituído um dia que o MEC resolveu chamar de dia D. Né? O CONSED e o MEC promoveram um dia D de consulta aos profissionais de educação, aos professores sobretudo, né, em particular das redes estaduais de ensino, em que nesse dia esses professores tinham que preencher um formulário dizendo o quanto concordavam ou discordavam, ou qual era a avaliação que eles faziam da forma como estavam escritas as competências e habilidades, né? Há uma ênfase, né, nesses termos, nessa versão da base do ensino médio. Como o senhor está explicando aí, esse próprio processo de elaboração nós tivemos, né, da primeira para a segunda e a terceira versão. Nós temos visto que há um determinado grupo de pessoas que são a favor desse documento e outros que solicitam a sua revogação. Na sua opinião, que aspectos positivos ou negativos, né, ou negativos, se for o caso, tem esses documentos, né, especialmente com relação ao ensino de ciências, onde a gente tem a física, a química e a biologia? A grande questão que é suscitada nesse processo de elaboração de um currículo nacional é a própria elaboração do currículo nacional, no país com a extensão do Brasil. Tem toda a diversidade, né, cultural e regional e local que a gente tem. Desde o início, desde 2014, quando começou-se a discutir a elaboração da base, que as críticas elas foram sistematizadas em publicações diversas, né? A gente teve diversos artigos publicados em periódicos, dossiês temáticos dedicados a abordar a elaboração de uma base nacional comum curricular. E essas discussões e críticas elas têm origem em setores qualificados, né? São, em geral, os seus autores, professores que atuam na pós-graduação em educação e ensino e que, portanto, têm competência, né, por serem especialistas, né, para elaborar críticas a uma tentativa ou um projeto de elaboração curricular, né. Uma questão que pode ser colocada também é se os especialistas são unânimes com relação a BNCC, se são todos críticos e opositores da BNCC, e se não haveria, então, especialistas em favor da BNCC, né? Isso é uma coisa que é possível se avaliar da seguinte maneira. A gente olha, de um lado, os especialistas que atuam em programas de pós-graduação em educação, em ensino de ciências, e que têm uma produção, uma trajetória em sua carreira acadêmica devotada a tratar de currículo, de ensino, da educação. E a gente olha, esses são os opositores, né, da BNCC, ou são os críticos, vamos dizer assim. E a gente olha, por outro lado,
aqueles que são os favoráveis, né? Que constroem críticas favoráveis à BNCC, e a gente vê o vínculo que essas pessoas têm, que esses especialistas também, né, têm com empresas do terceiro setor, em sua maioria vinculados a grandes grupos empresariais, né, alguns dos quais com atuação no mercado de capital, no mercado editorial escolar, no mercado de materiais didáticos, de instituições de ensino privadas, né, da rede escolar básica. E aí você avalia que é necessário, faz-se necessário, né, considerar a crítica daqueles que são os especialistas que, digamos assim, não têm esse tipo de ligação, né, com instituições que, vou citar duas para a gente ter uma ideia: o Movimento pela Base Nacional e o Todos pela Educação. Basta ir lá na página dessas entidades, né, do terceiro setor, para ver que quais são os apoiadores e os mantenedores dessas instituições, né? E daí a gente tem que, é obrigado, né, a colocar em suspeição as críticas, ou melhor dizendo, os discursos favoráveis oriundos, né, destes lugares, né? As críticas que são postas à base partem, né, como eu comecei, justamente do fato dela ser um currículo, né, apesar de que ela tem um slogan, né? O slogan é "Educação é a base". E aí ela diz que a base, o texto diz, né, o próprio texto da base, lá na sua introdução, diz que a base não é currículo. A base é a base, que foi um slogan já utilizado também. Apesar disso, né, no momento em que, na medida em que, melhor dizendo, ela determina quais são as competências que ela prescreve para a educação básica, as habilidades que são subjacentes a essas competências, ou seja, na medida em que ela prescreve onde se quer chegar, ela se constitui enquanto currículo, né? E o currículo é um território em disputa, porque o currículo determina aquilo que as pessoas vão estudar. E então, uma questão muito simples que se coloca é quem pode determinar, né? Então, as críticas elas têm origem nesse tipo de problema, né? A problemática começa a partir daqui, mas as críticas são muito extensas e, sem adentrar, né, esse terreno tão vasto, né, das críticas ao currículo, particularmente com relação ao ensino de ciências, é possível, né, já avaliar algumas críticas já postas e também, enquanto nascedouro das críticas, né, que virão, né, daqui em diante, a questão da ênfase nessa terceira versão, né, da base do ensino fundamental, já que a base do ensino médio ainda é uma indefinição, porque ela não foi homologada ainda. É possível observar que a mudança que houve da segunda para a terceira versão, materializada na ênfase que aparece na terceira versão, nas competências, né, é com certeza um objeto que vai ser bastante criticado no campo do ensino de ciências, porque faz a gente retornar a um entendimento do que seria o objetivo do ensino de ciências, de documentos de orientação curricular aí, do tempo da década de 1990, no cenário de predominância de ideias neoliberalistas no Brasil, e enfim, que destoa daquilo que se esperava, né, para a base nacional como curricular. Em termos de conteúdos, tem algum significado, alguma mudança diferente com relação aos aspectos positivos ou negativos, assim, com relação aos conteúdos? A primeira coisa que a gente deve observar é que ela está atrelada à reforma do ensino médio. A reforma do ensino médio vai, na medida em que determina que o currículo do ensino médio vai ser composto da base nacional comum curricular, mais os itinerários formativos de escolha do estudante, né, pelo menos é o que consta na Lei 3.415, apesar de que
É muito pouco provável que as nossas escolas públicas disponham desse leque de escolhas para o estudante, né, de todos os itinerários formativos, por uma questão muito simples, questão de falta de professor de determinada disciplina física, por exemplo. Uma escola que não tenha professor de física, ela simplesmente poderá optar por não ofertar aquele itinerário formativo, e o estudante naquela escola ele não vai ter a possibilidade de estudar física. Então isso, para mim, já aparece como uma mudança curricular muito grande, né, no plano dos conteúdos curriculares, né? Uma outra questão também é que a base do ensino médio, ela praticamente só contempla a contento aquelas duas disciplinas que constam como, de fato, componentes curriculares que atravessam todo o ensino médio, que é a língua portuguesa e a matemática. Então, não há uma base para cada itinerário formativo, né? Então, a forma como, na versão em discussão, que ainda não foi aprovada, na versão em discussão da base do ensino médio, na forma como aparecem lá, por exemplo, os conteúdos de física, vê-se que é incipiente, né? Que há uma ausência de conteúdos que são tradicionalmente abordados, né? Aí, de novo, outra questão que pode ser colocada também é a ênfase nas competências e essas competências específicas, né? Porque toda a base é orientada em torno de 10 competências gerais que atravessam todos os conteúdos, mas as competências específicas, né, das áreas, né, da área para trazer para o exemplo que eu estou colocando, de ciências da natureza e suas tecnologias, essa ênfase nas competências, essas competências, por sua vez, desdobradas em habilidades, vai orientar o processo avaliativo, e em avaliações serão aquelas habilidades que serão avaliadas. Então, a gente observa, por exemplo, né, já é possível ver na versão que está em discussão, que aquilo que se advogou tanto, né, o ensino da física com elementos de, por exemplo, história e filosofia da ciência, né, algo que nos últimos 20 ou 25 anos foi tão desenvolvido no campo do ensino de ciências, não é contemplado. Se você fizer uma busca na versão da base que está em discussão, procurar lá para a palavra História e Filosofia da Ciência, você não vai achar no campo, na parte destinada a ciências da natureza e suas tecnologias, ou seja, nas disciplinas de física, de química, de biologia. Então, ou seja, quer dizer, essa forma deles organizarem o currículo, que seria em termos de competência e habilidade, que já foi criticada, ela acaba sendo reducionista em termos de avaliação, porque a avaliação vai ser em termos de competências e habilidades, Sim. e não em outros aspectos que seriam aspectos mais gerais. Sim. Reducionista e, de certa forma, na contramão dos objetivos de contextualização, né, de um ensino das disciplinas científicas, mais humanista, mais voltado para as realidades do mundo presente. Né? Professor, então o que vai mudar na escola com a implementação da base, tanto para as escolas municipais como para as escolas estaduais? E as escolas particulares também, mas nesse caso... particulares também. Eu creio que seja cedo para a gente antecipar, né? Porque é antecipar mesmo. O que de fato vai ser modificado no funcionamento da escola, na forma como o currículo está organizado nas escolas, porque a base de ensino infantil e ensino fundamental ela foi homologada e foi instituída em 22 de dezembro último, né? Ou seja, há inclusive um contrassenso entre a instituição da base de ensino fundamental e o atraso na aprovação, homologação e instituição da base de ensino médio e aquilo que determinava a Lei de Reforma do Ensino Médio. Né? A Lei de Reforma do Ensino Médio previa já, a partir de 2 de março de 2017, que as escolas de ensino médio deveriam ter ensino fundamental 800 horas, ensino médio deveria ter
1.000 horas, progressivamente chegar no prazo de 5 anos a 1.400 horas, como condição para poder participar da política de fomento do governo à implantação das escolas de turno integral, né? Já que, segundo essa política de fomento, por 10 anos haveria um financiamento de parte do governo federal dessas escolas, somente aquelas que alcançarem essa carga horária. Então vamos começar pelo ensino médio. Essas escolas que hoje devem estar cumprindo a lei com 1.000 horas em cada série, tem, portanto, 3.000 horas em todo o ensino médio e um limite de 1.800 horas para a implantação da base. Mas a base ainda não foi aprovada, nem homologada, nem instituída. Então, por enquanto, a gente não tem modificação com relação ao ensino médio em termos curriculares. Com relação ao ensino fundamental, a base instituída em 22 de dezembro último, certamente ainda não foi adaptada, ainda não foi implementada de fato nos espaços escolares, e me parece que somente o estado do Rio Grande do Sul já tem partido à frente e feito um esforço para poder elaborar a parte diversificada, já que em todos os estados o currículo deve ser composto da Base Nacional Comum Curricular e uma parte diversificada, própria das características regionais, e demandas estudantis também, que é uma inovação, um incremento, uma novidade que aparece na Lei 3.415 e que não tinha na LDB 9.394 de 96. Então, a contar por hoje, a gente não tem, eu acredito que a gente não tem essas modificações sensíveis ainda nas escolas, mas a gente também não tem como especular o que de fato vai modificar, pelo menos com relação ao ensino médio. O ensino fundamental, é possível que a gente tenha aí nos próximos meses a implantação paulatina da base, tal como prescrito no documento. Muito bem, gente. Obrigada. Obrigada, professor, por nos ajudar a esclarecer um pouco sobre a questão da base, que é um tema tão atual e que está tão efervescente e que, por mais que a gente tente, na medida do possível, acompanhar, são muitas informações, é um volume de informação que sai a cada dia e nada melhor do que ter um especialista que está acompanhando e estudando sobre isso daí. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado.